Bom, deixa eu dar bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação receber todos vocês aqui nesse webinar. Meu nome é Maia, José Luiz Maia. Eu sou o CBO, Chief Business Officer da For Intelligence. A For Intelligence é uma empresa que nasceu aí no mundo da tecnologia e da consultoria econômica, né? E migrou para tecnologia, inteligência artificial, né? Plataforma digital, dados e modelagem, e ano passado adquiriu a LCA Consultores, uma parte da LCA, parte de macroeconomia e inteligência de mercados, de onde eu venho. Tenho mais de 20 e tantos anos de experiência na área de inteligência de mercados. Então, a Foreign Intelligence é essa fusão, né, de inteligência artificial, tecnologia com essa parte de análise e compreensão de economia e mercados dos nossos clientes. A gente vem fazendo isso há mais de 20 anos. Bem, a gente está no momento do ano que muitas empresas estão finalizando os seus ciclos de planejamento, né? E a gente sabe que é sempre um processo bastante desafiador, cheio de escolhas difíceis, muita discussão, discussão estratégica, né? E recentemente a gente estava numa reunião interna, né, conversando sobre as nossas abordagens, etc. E a gente leu um post no LinkedIn da nossa convidada, Fernanda Pinkerle, né? E esse post nos inspirou muito a esse respeito, né? Essa publicação fala dos desafios dos profissionais de marketing, entre outras coisas, incluindo as questões de planejamento e as decisões. Depois eu convido a todos e a todas a lerem o post da Fernanda. A Fernanda sempre publica coisas bem interessantes, super inspiradoras. Está lá na página do LinkedIn dela. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? Como construir planos de marketing, e planos de categorias, né, que façam sentido, e como transformar dados em estratégia, né, e garantir a execução disso, né? Para essa conversa, né, então, hoje a gente tem a própria Fernanda, que é uma executiva com mais de 20 anos de experiência em empresas como a Kenvue, Johnson, Sanofi, Danone, né, Mondelez, também Kimberly, né, e ela traz a visão do cliente, de quem viveu esses desafios. Fernanda, Maia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Nada mais gratificante do que colocar um post para gerar uma conversa e depois poder participar ao vivo dessa conversa. Então, legal. um prazer estar aqui hoje. Espero que minha experiência, meu conhecimento possa ajudar a mais e mais pessoas nos desafios aí do dia a dia da construção de um plano de marketing. Legal, Fernanda. Bom, muitas discussões nesses anos a gente já teve, acho que boa parte, né? Uma boa parte não, uma parte interessante aqui a gente vai poder trocar hoje, né? Ao longo desses anos a gente teve uma interação bastante grande e muitas coisas que a gente vai discutir aqui a gente já conversou. Bom, a gente tem também a Flávia Rey, que é gerente da Foreign Intelligence, que lidera os projetos de Market Understanding and Forecasting. E ela tem uma experiência bastante grande nos setores de bens de consumo. Flávia, olá. Bom dia, pessoal. Maia, obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que essa conversa vai trazer várias experiências legais aqui, que vai ser legal a gente dividir com vocês. Legal. E a gente tem também a Cristina Batista, a Cris, nossa Sales Manager, e ela vai ser a moderadora e vai ajudar aqui a gente a fazer essa troca aqui, esse bate-bola. Cris, por favor. Bom dia a todos, obrigada, Maia. Ansiosa aqui, acho que a gente vai ter uma conversa bastante enriquecedora, né? E aí, já está puxando a gente aqui para começar com essa conversa, para seguirmos adiante, né? Eu queria pedir para a Fê compartilhar um pouquinho conosco da experiência dela, né? Trazer um pouco desses desafios que é sentido por todo executivo de marketing, né? Nesses momentos de planejamento, no processo da construção mesmo do plano da marca ou da categoria. Fê,
pode começar falando para a gente um pouquinho sobre isso, por favor. Legal, obrigada, Cris. Bom, depois, quando eu escrevi meu post, né, eu tinha refletido sobre 6 pontos difíceis, escolhas difíceis que os executivos de marketing têm que fazer na hora que eles estão fazendo um plano. Aí depois, quando vocês me convidaram aqui para participar dessa conversa, eu pensei no 7º, pensando se eu refaço o post depois. Mas acho que a primeira escolha, a hora que você começa um plano, é aonde você vai colocar a sua energia, e o mais difícil é onde você não vai colocar a sua energia, né? Não dá para fazer tudo, recursos são limitados, e essa é a primeira escolha difícil. Depois vem como que você vai usar os dados disponíveis da melhor maneira para transformar esses dados em insights que são acionáveis num plano. E aí, a terceira escolha difícil é você entender o timing daquilo que você não vai fazer. Muitas vezes a gente tem tanta ideia legal que pode funcionar, mas aquele não é o timing. Então, é uma escolha bem sensível que exige muita intuição, não é só sobre ter dados, insights, informações, mas também ter aquela intuição. Depois quem você vai trazer para a mesa para discutir o seu plano e trazer as pessoas certas. Porque quem faz plano sozinho não consegue implementar e quem tenta colocar muita gente também não consegue construir o plano. Então, ter esse olhar de quem você vai escolher. E aí, você ter espaço para o inesperado, né? Só tem uma coisa que a gente sabe quando a gente faz um plano, é que não vai acontecer exatamente o que a gente planejou. Então, é importantíssimo você ter contingências. E aí, eu acho que o ponto mais importante, talvez, né, é sobre tomar decisão. A gente vê muitas vezes planos onde as pessoas têm dificuldade de tomar decisões, e aí tem parênteses. Não decidir é decidir. Eu já passei várias vezes de começar um ciclo sem decisões tomadas, onde eu não sabia qual era a minha verba, eu não sabia o que estava aprovado, o que não está aprovado. E aí, quando a decisão não está tomada, a decisão que você tomou é manter o status quo, de forma inconsciente, né? E aí, depois, isso é o que estava no meu post, né? Aí eu trouxe um último ponto aqui para acrescentar, que muitas vezes a escolha é difícil de olhar para fora. É muito difícil, às vezes, você conseguir conciliar uma agenda interna, crenças já que existem dentro da empresa, do negócio, agendas, e olhar para fora, olhar para a concorrência, olhar para o mercado. E, às vezes, a gente precisa de ajuda para olhar para fora, né? E aí é que já de anos e anos aí trabalhando junto com o Maia, e acho que a Flá pode contar um pouquinho também de como que vocês, assim, a For Intelligence me ajudou aí ao longo da carreira do lado de vocês. Legal, Fernanda. Primeiro, eu queria dizer que eu concordo totalmente com o que você disse. Esses desafios conversam muito com as dores que nós aqui do lado da consultoria na For Intelligence a gente escuta no dia a dia com os nossos clientes. Está super conectado. E só complementando o que você falou, eu vejo que um ponto importante costuma ser o desafio do tempo dentro do planejamento das empresas. As decisões, elas precisam ser tomadas com base em análises cada vez mais rápidas e mais ágeis, mas essas decisões, elas não podem deixar de ser seguras e decisões que sejam embasadas. E, além disso, nem sempre existe um consenso interno dentro da empresa, né? Cada área pode estar enxergando o mercado de um jeito e nem sempre essas percepções convergem. Então, por isso que a gente vê que é super importante colocar as pessoas na mesa, como você falou, colocar as pessoas certas na mesa, e que a gente construa um entendimento, e esse entendimento vai ser construído a muitas mãos, que traga clareza sobre o que realmente está acontecendo, o que realmente está impactando o negócio. Então, o nosso papel aqui, do lado da consultoria, da For Intelligence, acaba sendo justamente ajudar vocês, os clientes, a organizar e quantificar toda essa complexidade que você falou, estruturar a análise, dar visibilidade para o que realmente move o ponteiro, e aí a gente construir um storytelling que seja consistente. Então, acho que eu começaria por aqui. Acho que é um bom ponto, Flávia, que você está falando, a questão do storytelling, né? A gente
Storytelling tem que ter ali uma boa estratégia, né? Para você ter uma boa estratégia, conseguir desenvolver esse storytelling, você precisa ter uma boa fonte de dados, né? Então, os dados, a gente sabe que às vezes é um grande desafio nas empresas, né? Existem, às vezes, muitas informações e a gente não sabe como usar, ou às vezes não existem. Eu queria que a Fê trouxesse um pouco dessa visão, né, sobre a questão dos dados, né? O quanto que isso difícil da gente transformar eles em insights, né? Nossa, Cris, acho que esse é um ponto, é o começo de tudo, né? A hora que você vai fazer um plano, de onde você começa? Geralmente você começa exatamente fazendo uma análise de cenário atual, e aí eu acho que a primeira barreira, e aí vou falar de uma pessoa que vem de empresas, né, de consumo e consumer health, é que dados não necessariamente faz parte do core business da empresa, né? Não, quando a gente olha uma empresa que é nativa digital, né, isso já é core business, né, já nasce daí. As empresas de consumo, elas estão numa jornada de transformação, né? E ter essa cultura bem construída, essa cultura de dados, de você saber ter os dados, de você conseguir organizar os dados, cruzar os dados para ter informações, é uma barreira. E aí, dentro dessa cultura, também entender que os dados, eles não trazem todas as respostas e eles não são perfeitos, né? Então, muitas vezes eu me peguei em barreiras internas dentro da empresa, de travar porque o dado não era perfeito, porque um dado não casa exatamente com o outro, né? E no fim do dia, eu tive uma colega, que falava uma frase que eu adorava. Ela falava, às vezes você quer estar precisamente errado e você precisa estar direcionalmente certo. E eu levei essa frase para o resto da minha vida, assim, que eu acho genial. A inteligência de dados, né, uma cultura de dados, para você diminuir a sua margem de erro, mas não vai te dar exatamente um ângulo preciso, correto, né? Existe uma parte do negócio, e principalmente quando você fala de empresas onde você não tem o domínio da cadeia inteira, você é uma combinação de diferentes fontes de dados para você conseguir montar a sua história, né? Você tem que ter esse componente da incerteza, e isso precisa fazer parte da cultura. Eu acho que esse é um grande desafio, e uma grande barreira que pode ser superada, né, quando a empresa está madura nesse processo de conviver bem, os executivos conviverem bem, né, com os dados, a escolha dos dados que foram usados e como que eles estão sendo combinados. Agora, quantas vezes a gente não vê empresa que tem muito dado, mas não sabe nem por onde começar, né? Flá, você tem muito mais experiências aí de empresas do que eu, né? Você vê muito isso por aí, de empresas que têm muito dado e não sabem nem por onde começar. Como é que é na sua experiência? É isso, Fê. Em geral, hoje a gente não vê esse problema de falta de dados em grandes empresas. Até pelo contrário. A gente vê que tem muita informação de diversas fontes que as empresas acompanham com frequência. Então, um grande desafio que eu vejo é dar sentido para esse volume todo de informação que eles acompanham. Porque o dado por si só, ele não vai resolver nada, como você falou. Se ele não for organizado, se ele não for interpretado e conectado a esse contexto de negócio, ele fica um número solto ali, sem muita utilidade. Então, aqui entra uma importância crucial de tratar e principalmente conectar esses dados. E essa é uma etapa super importante do trabalho que a gente costuma fazer com as empresas. Um exemplo desse tipo de tratamento que é super relevante que a gente faz com frequência é o que a gente chama de market sizing, que nada mais é do que entender qual é o real tamanho e qual é a real evolução do mercado, antes da parte de modelagem. Então, muitas vezes, na maioria das vezes até, a gente trabalha com dados amostrais de consumo, e esses dados não cobrem 100% das vendas do mercado. Então, por exemplo, uma amostra ela pode super representar determinado canal ou uma região. Então, sem fazer nenhum tipo de correção nessa informação, a gente poderia concluir que o mercado está crescendo mais do que de fato ele está crescendo. Por exemplo, se o seu dado interno está dizendo que o volume cresce 5, o seu volume cresce 5, mas o dado de consumo diz que o seu volume está crescendo 20. Eu preciso entender o que causa esse descasamento.
É só uma dinâmica de estoques ou é uma questão de cobertura dos dados que está causando essa interpretação? Então, a gente precisa corrigir esse tipo de distorção e evitar uma interpretação errada sobre o que está de fato acontecendo. E aí, a partir daí, a gente se aproxima da real performance da categoria, né? Da real performance do consumo. Por que essa etapa ela é super importante aqui nesse contexto de planejamento? Porque todo o resto do processo ele depende dessa etapa. Então, se a base for distorcida, se o modelo de projeção de demanda ele for construído em cima desses números que não estão perfeitamente conectados com a realidade, a gente vai estimar mal as alavancas de crescimento. A gente vai calibrar mal isso. Então, a gente acaba desenhando um plano que tem pilares que não estão bem conectados. Então, resumindo aqui essa parte de dados, eu acho que o grande desafio é garantir que eles reflitam, de fato, a realidade do negócio. Entendi, Flávia. Então, assim, acho que o primeiro objetivo nosso é essa etapa de ter os dados muito bem garimpados e organizados, né? Então, a gente superou isso daí, temos os dados ali, tudo bonitinho, ajustados na mão, né? Mas e agora, né? O que eu consigo extrair desse dado, né? Como que eles vão me ajudar ali a mostrar realmente onde eu jogo e o que eu priorizo? Eu queria ouvir um pouco da Fernanda, né? Como que ela costuma fazer esse tipo de jogo, né? Como que ela começa a montar esse jogo a partir dos dados bem estruturados? Acho que essa é a primeira pergunta do milhão de um plano, né? Geralmente, numa gestão de portfólio, quem quer fazer tudo não faz nada. Então, já são escolhas difíceis. Onde você vai jogar? Qual vai ser a categoria que vai crescer mais, ou o segmento que vai crescer mais, que dentro da sua gestão de portfólio vai ser a sua prioridade do próximo ciclo, né? E geralmente, para ter essa resposta, a gente tende a cruzar aí a resposta de duas perguntas, né? Então, quais são os mercados que o consumidor vai consumir mais, né? Então, que vai ter mais consumo, e desses mercados, quais são aqueles que eu tenho maior chance de ganhar, né? Geralmente a segunda pergunta é mais fácil de responder olhando para dentro. Então, eu tenho uma inovação, eu tenho um produto superior à concorrência, eu tenho uma marca forte, eu vou ter, sei lá, uma nova campanha. Então, essa geralmente está mais na mão, né? Agora, e aí? Cadê a bola de cristal para falar que mercado vai crescer mais, né? E aí é que entra também toda uma inteligência, não só para falar da bola de cristal, né, qual mercado vai crescer mais, mas falar o que vai levar esse mercado a crescer, né? Então, quando você tem uma ferramenta que você quebra a bola de cristal e entende drivers, o que está mudando nesse mercado, até você reforça o entendimento do seu ability to win. Às vezes você acha que você está super bem, mas aí a hora que vem um entendimento de mercado que mostra que existe uma tendência de downtrading, uma tendência às vezes até de uptrading, né? E você não está preparado para jogar nesse mercado, isso também muda a sua decisão, né? Eu já passei por uma situação trabalhando no mercado aí de medicamentos, que a gente precisava entender o quanto que a gente ia apostar ou não numa determinada categoria, que foi muito impactada pela pandemia, né? E até ter uma modelagem estruturada, existia a boa e velha estatística que olhava para trás e projetava para frente, e aí maravilhoso, né? Você olhava 3, 4 anos de consumo de pandemia e projetava taxas de crescimento maravilhosas, né? Só que tem um fator externo, claro, e a pergunta do milhão era o quanto que a pandemia impactou neste mercado pontualmente, que a pandemia acaba e o consumo para, versus o quanto que o mercado também cresceu, né, por uma mudança de comportamento do consumidor, por uma evolução natural da economia, né? E aí, usando um modelo próprio, a gente conseguiu ter respostas e começar a calibrar melhor qual era o tamanho da aposta. Então, esse tipo de ferramenta é super importante na hora que você está realmente tomando a primeira decisão da aposta onde você vai colocar o seu dinheiro. Esse exemplo deixa bem claro como é que é importante esse papel de análise de dados, de modelagem, para trazer clareza sobre quais são, de fato, as dinâmicas que estão influenciando, né? Então, eu vejo que muitas vezes as empresas, elas até têm uma boa leitura do histórico sobre o que aconteceu, mas elas precisam de ferramentas para ajudar a quantificar e conectar isso que aconteceu com os porquês e com o que deve acontecer, justamente o que você falou.
no seu exemplo. Então, eu vejo que o primeiro passo aqui, nesse entendimento, ele precisa ser uma análise o mais abrangente possível sobre quais são os aspectos relevantes para aquele mercado. Então, principalmente, combinar questões internas e externas. A gente vê também que, às vezes, as empresas olham só para dentro quando querem entender essas dinâmicas de mercado. E é claro que esses aspectos eles são relevantes, mas ignorar o que vem de fora pode dar algumas interpretações um pouco distorcidas. Então, a visão interna ela traz o que a gente controla, o nosso preço, a nossa distribuição, a nossa execução comercial, mas a gente também precisa entender como que fatores externos que a gente não controla influenciam no nosso mercado. Então, eu estou falando de fatores econômicos, como a renda do consumidor, a confiança, a inflação, fatores climáticos, ações da concorrência também. Então, um ponto importante é que a gente precisa separar esses efeitos para a gente evitar conclusões um pouco distorcidas sobre o mercado. E no contexto de planejamento, se a gente não tem clareza sobre o que de fato é relevante ali, como é que a gente vai projetar o futuro com segurança? Nossa, Flávia, você falou assim o ponto primordial, assim, eu ouço muito nas conversas que a gente tem com os clientes, né? Poxa, mas eu já faço aqui modelo de regressão estatística e tal. E quando a gente começa a aprofundar as conversas, tem muita empresa ainda olhando só para dentro, né? Só com dados externos, sem esse olhar externo, né? Então a gente não garante aí que os efeitos estão totalmente isolados, né? Você puder falar um pouquinho mais ali como que a gente faz isso no dia a dia? Acho que ajuda bem a entender a importância e a relevância desse olhar externo, né? Sim, total, Cris. Eu acho que o processo ele sempre vai partir de algumas hipóteses sobre o comportamento do consumidor. E essas hipóteses, elas vão vir tanto da leitura de todos esses dados que os clientes têm acesso e eles acompanham, quanto do conhecimento de fato que os times têm, do know-how que a empresa tem, da experiência que pessoas como a Fernanda têm acumuladas sobre o negócio. Então, a gente precisa unir esses diferentes pontos de vista internos da empresa, e é importante não ficar só na área de marketing, a gente ir além da área de marketing, para estruturar um modelo que consiga testar hipóteses e quantificar qual é o impacto de cada alavanca. Então, fazer dessa forma, traz transparência, porque o que realmente explica o crescimento? O que é efeito de preço? O que é efeito das minhas inovações? O que é efeito do contexto macro, que a gente não controla? Então, essa combinação entre o que é ciência de dados e o conhecimento do negócio é o que vai garantir que a modelagem seja realista e que gere aprendizado para as pessoas que estão usando. Então, o modelo ele não vai substituir esse olhar estratégico da empresa, mas ele ajuda a organizar e validar essas percepções, para a gente transformar todo esse conhecimento em números. Então, a partir daí, a gente vai olhar para o futuro e aí entender quais são os cenários possíveis para a categoria. Então, vou trazer um exemplo de como um fator externo pode impactar. A gente sabe que no ano que vem, a expectativa é que o cenário econômico ele seja mais desafiador para o consumidor do que a gente viu nos últimos anos. Então, a renda das famílias, que vinha crescendo bem nesse período recente, mercado de trabalho superaquecido, desemprego baixo, a gente sabe que isso vai desacelerar a partir do ano que vem. Então, a pergunta que a gente precisa se fazer nesse momento é: como é que isso vai impactar o meu mercado? Ou quais segmentos do meu portfólio vão ser mais sensíveis a essa renda? Onde o consumidor deve reavaliar as suas escolhas? Então, essas são as perguntas que a gente vai responder ao construir os modelos e os cenários. Então, o objetivo ele acaba sendo não só a gente prever o futuro perfeitamente, mas mapear quais são as possibilidades. E aí a gente se prepara para jogar nesse mercado.
Boa, acho que agora sim a gente consegue ter uma clareza, né? A gente trabalhou ali, construiu os dados, colocamos ali na mesa todas as questões que a gente tem de entendimento de mercado, trabalhamos aí na desconstrução de algumas crenças, né? Tirando, pontuando, planejando e quantificando. Isso vai me dar um entendimento bom de mercado, né? E aí é um mercado onde qualquer um joga, né? É um mercado onde qualquer um está ali jogando. E aí eu vou escolher esse mercado para jogar, e aí eu começo a ter que tomar as decisões de como eu jogo esse jogo, né? Então aí agora, Fê, como a gente falando pergunta de milhão, é aqui a pergunta do milhão dois, né? Então não basta eu saber aonde eu vou jogar, eu preciso saber como que eu jogo lá dentro, né? E eu queria ouvir da Fê como que ela faz esse jogo aí com grande maestria, colocando aí o plano em prática, né? Acho que essa é a pergunta do bilhão já. É, Acho que assim, quando você vai fazer um plano de marca, ele é uma combinação de ciência e arte, né? Geralmente a gente começa um plano pensando em ideias legais, ideias malucas, né? A gente vê muito plano, e aí, como é que você aterriza depois para isso virar um business plan? Já passei por empresas onde eram processos separados e lá na frente era muito difícil de conciliar. E já tive algumas experiências bem mais interessantes, e aí eu acho que esse tipo de modelagem ajuda muito, que é você fazer cabeças nas nuvens com os pés no chão, né? Então, quando você tem uma modelagem, você consegue quebrar algumas crenças, acho que a Flá falou um pouco disso já, né? Quantas vezes você chega, tem tanta ação, e aí você não sabe qual fio da bomba que você pode cortar que não vai estourar a bomba, né? E aí, esse tipo de modelagem já começa a te trazer alguns insights do que realmente move o ponteiro, ou moveu o ponteiro até agora no seu negócio. Você já começa a ter algumas escolhas mais conscientes daquilo que você deveria focar o investimento para melhorar o retorno sobre investimento. Acho que nunca se falou tanto de ROI, né, como está se falando hoje em dia, muita pressão por marketing de resultado, né? Antigamente se aceitava um pouco mais um marketing mais criativo, arriscava-se mais, talvez hoje em dia até com toda a evolução digital, né? É, tem uma pressão maior para você trazer e provar o retorno sobre os investimentos. E esse tipo de ferramenta te ajuda não só a tomar a decisão antes, você olhando para trás, né, o que funcionou, o que realmente move o ponteiro, mas também para olhar para frente e saber o que não move, mas você quer fazer diferente e arriscar, né? Então, pelo menos você também está tomando um risco mais calculado quando você usa esse tipo de ferramenta. É, esse modelo também ajuda você a saber quem que você tem que trazer para a mesa para conversa. Então, se você está lá como um gerente de produto e você sabe que distribuição no ponto de venda é uma alavanca-chave e é aí que vai ganhar, vai ser a sua aposta, você já sabe que você precisa trazer o time comercial para desenhar o plano junto com você. Né? Não adianta você pôr lá um plano, né, no papel e entregar depois para ser executado. Então, isso também ajuda você a fazer a escolha certa de quem você vai envolver em qual momento do seu planejamento, né? Eu acho que você toma as suas decisões, esse tipo de ferramenta ajuda você a tomar, a ter decisões mais estratégicas e mais embasadas. Então, não eu falei um pouco, né, um pouco mais cedo sobre a ilusão de que existe uma bola de cristal, vai te trazer as respostas, né? Então, não é uma caixa preta. Não, são modelos co-construídos que você sabe exatamente os drivers que você vai colocar lá dentro, né? É, então, acho que tem aí uma engrenagem que precisa encaixar para você conseguir, sim, fazer um plano criativo que traz resultado, criativo que você mensura, né? Enfim, Flá, eu acho que vocês têm aí todas as conversas de começar um modelo, tudo, como é que você abre a caixa preta e começa a mostrar o que tem dentro? Esse é um ponto super crucial aqui dessa parte de entendimento do mercado, né? Não ser caixa preta. Então, a modelagem, primeiro ela precisa capturar o que move o ponteiro de market share da marca e esses aspectos competitivos entre as marcas no mercado. Então, ela precisa trazer evidências sobre o que de fato influencia. Esse processo ele é essencial para a gente separar o que é percepção do que é fato. E aí dá mais clareza sobre quais são as alavancas que fazem a diferença. Então, quando a gente constrói um modelo para entender essa dinâmica de market share, não é uma caixa preta, por quê? Porque a gente não está buscando só um número e uma projeção que ninguém sabe de onde veio.
A gente está buscando uma resposta estruturada para algumas perguntas-chave do negócio. Então, por exemplo, o que move o ponteiro? Quais são as alavancas que impactam o desempenho da minha marca? É o preço? É o investimento em mídia? É a execução no ponto de venda? Quanto do meu resultado está vindo das minhas ações e quanto está vindo de ações da concorrência? Então, como é que eu separo o impacto do que eu controlo do que eu não controlo? Qual é a sensibilidade do nosso negócio para cada uma dessas alavancas? Beleza, eu sei quais são as alavancas que movem o meu market share, mas qual é o peso de cada uma delas? Se eu aumentar o preço, qual vai ser o efeito esperado no meu market share? Então, se o modelo ele é capaz de responder esse tipo de pergunta, aí ele de fato passa a ser uma ferramenta super relevante para a tomada de decisão, porque ele ajuda a construir planos que sejam mais realistas, né? Então, esse ponto que a gente sempre repete da caixa preta, né, de que o modelo ele não deveria ser construído com esse tipo de metodologia, por quê? Porque o modelo ele precisa ter uma boa acurácia, a gente precisa usar ferramentas que tenham uma boa capacidade preditiva, mas a gente também precisa combinar isso com uma clara explicabilidade. Então, por que isso é importante? Porque ele ajuda a dar clareza para qual é a importância de cada alavanca para o resultado, porque a narrativa ela é toda estruturada em torno desses drivers de negócio. Ele facilita o acompanhamento, se a gente tem uma metodologia clara, a gente consegue monitorar os indicadores nesse storytelling conectado, e isso gera confiança no processo, porque fica claro de onde veio o resultado, e aí gera credibilidade para as pessoas que vão usar o plano, para as áreas que vão usar o plano. Então, todo mundo sabe de onde veio o resultado. Isso costuma ser super importante pela nossa experiência participando de processos de planejamento na empresa. Então, eu acho que, para trazer um exemplo real, Fê, você também conhece diversos mercados que você já trabalhou, que são super diferentes. Acho que você podia trazer algum exemplo real de como que você usou esses learnings da modelagem para tomar decisão e construir o plano. Olha, tem um caso de uma categoria, uma marca que eu trabalhei, que ela tinha um portfólio de produtos que tinham produtos de uso individual e de uso compartilhado, né? Tinha alguns insights, alguns até insights de pesquisas de shopper, né? Que a gente já tinha intuitivamente algumas crenças que a gente conseguiu validar e mensurar, e algumas outras que a gente percebeu que talvez eram alavancas que a gente estava desperdiçando dinheiro. Então, assim, a gente já sabia que a compra do produto de uso individual era muito feita no checkout, né? E já existia, de fato, um plano de checkout, mas a gente conseguiu quantificar, entender a cada R$ 1 que eu colocava para comprar um checkout, fazer material, o quanto que isso ia me trazer de retorno, né? Isso acho que foi também, foram dados que foram dando mais confiança para a gente conseguir transformar ideias de um display de exibição, de uma comunicação no ponto de venda e transformar isso em número, né? E depois acompanhar para ver se veio mesmo, né? E um produto que era para uso compartilhado, que a gente gastava dinheiro fazendo ponto extra, e a gente entendeu que share de gôndola era mais importante que ponto extra. Então, era mais importante, talvez, eu desenvolver materiais que marcassem o meu espaço na gôndola, embalagens que também me ajudassem a compor essa gôndola e investir energia nisso do que ficar comprando ponto extra. Não é que não dava nenhum resultado, mas a alavanca era maior se eu conseguisse garantir o meu espaço. Então, acho que esse é um exemplo de como que você... é bem simples, né? Não estou falando de nenhuma ciência da NASA aqui, é uma execução de ponto de venda, como que você consegue tomar decisões mais assertivas usando esse modelo. E são premissas que você consegue acompanhar, né? São indicadores que você consegue acompanhar se estão sendo executados ou não. Então, acho que isso é interessante também. Eu acho que outro ponto, outro insight interessante da modelagem costuma ser entender como que o seu produto ele se relaciona com o resto do mercado. Então, como que esses aprendizados sobre a execução da concorrência também, eles podem ser internalizados no nosso negócio? Nossa, Flá, você sabe que tem uma coisa que é muito comum, por exemplo, o preço, né? É muito comum a gente querer simplificar o preço.
sei lá, eu vou pegar um concorrente que tem uma proposta de valor parecida com a minha, vou montar a minha estratégia baseado, indexado nesse concorrente, até aí, justo, você está entendendo, né, quanto que essa oferta de valor está no mercado, e você ignora o resto que não tem a mesma proposta de valor que você, estão na mesma categoria, às vezes são substitutos, e fica lá só mensurando você e o concorrente, às vezes vocês dois estão perdendo share, vocês dois estão afundando, e não estão olhando ali um segmento que está crescendo, né? Então, esse tipo de ferramenta também te ajuda a olhar o todo e a ter decisões um pouco também mais inteligentes ou mais estratégicas. Então, não tem problema que você entendeu que naquele seu tier de preço, né, naquele seu segmento, esse é o range, mas você começa a entender, às vezes está tendo um movimento de downtrade, que eventualmente você precisa fazer mais promoção, você precisa lançar uma oferta de menor desembolso, às vezes fazendo um item menor, você começa ali a ter um entendimento do real impacto, né, daquele segmento, às vezes um low tier, ou às vezes até um up tier, né? Qual é a interação entre esses segmentos? Eu acho que essa é uma dor muito comum em todas as empresas que eu trabalhei, porque começa, te tira da zona de conforto ter que fazer isso. É muito mais fácil olhar versus um e pronto, está resolvido, né? E aí esse modelo te ajuda a ficar um pouco mais confortável nesse cenário maluco. Nossa, acho que a discussão assim tá riquíssima, né? A gente está falando da construção de todo o plano até aqui, a gente passou ali por mercado, olhou os dados, chegamos ali dos desafios do dia a dia, olhando o comportamento de concorrência, aspectos ali de preço cruzado, e a gente tem que desenhar esse plano, né? E esse plano, em algum momento, vai ter que ir para uma mesa de aprovação, né? Como que utilizar-se desses artifícios ajuda na hora de colocar esse plano à prova ali junto ao board, né, junto à diretoria, junto para levar a aprovação desse plano. Como que a gente consegue utilizar-se dessa ferramenta para isso também? Eu acho que quando você tem ciência por trás, você consegue fazer uma defesa do seu plano, ou apresentação do seu plano baseado em fatos e dados, né? Ficar muito mais embasado, muito mais forte. É mais difícil de você tomar a boa e velha canetada. Não que não venha. Às vezes a liderança tem aí um target, né? E legal, você mostrou seu plano, você fez todo o seu embasamento, e mesmo assim tem um target que precisa correr atrás. Mas essa ferramenta também ajuda nesses casos, né? Então, tanto para você olhar e estar muito bem embasado, muito bem construído do que você tem, qual é a melhor forma de você otimizar o seu investimento para trazer a maior receita, mas também, uma vez que vem um target, você sabe exatamente quanto falta e você tem insumos para desenhar ações, né? Eventualmente com mais investimentos. Já passei por situações onde eu recebi um target de top line com um aporte de verba de advertising, né? De mídia. E aí você consegue falar, legal, das marcas do meu portfólio, qual é aquela que responde melhor à mídia? Então eu vou apostar mais nessa do que na outra, né? Ou até escolher um KPI que vai ser aquele que vai mover o ponteiro e colocar o time para pensar em ações, novas ações que vão ajudar a fazer aquele KPI crescer e trazer mais volume, né? Então, eu acho que tem essa ajuda dos dois lados. E é legal porque também quando você tem essa ferramenta, muitas vezes até a própria consultoria ajuda a gente a pensar, né? Falar assim, Sim. quando você tem um É, modelo, né? Como é que você faz isso para outros clientes? Eu queria pensar que eu era exclusiva, né? Mas eu tenho certeza que eu não sou. Então, como é que olha, funciona? se tem uma coisa que eu já vi acontecer é vocês serem desafiados nesse momento para propor um cenário mais ousado. Isso é super comum acontecer, né? E aqui é a parte bem intensa do trabalho. É onde vocês dão trabalho, de fato. Porque aqui o nosso foco vai ser desdobrar a ferramenta de modelagem para a gente criar esses caminhos e atingir esse gap. É o que você falou, às vezes a gente não tem o que fazer, vai vir de cima para baixo, a gente tem que criar esse cenário e mostrar quais são os desafios para atingir esse gap. Então, a gente costuma ajudar vocês a identificar quais são essas oportunidades. Quais são as alavancas que aceleram o plano? Você falou, né, do preço, do investimento em mídia. Qual marca que reage melhor a uma promoção de preço, né? Ou qual marca tem um incremental de inovações que é melhor do que das outras marcas? E por aí vai.
Então, a gente vai fazer 1000 cenários, testar a sensibilidade de diversas combinações de movimentações diferentes, para a gente conseguir dar essas respostas que a gente precisa dar para atingir o plano. Então, essa é uma parte bem intensa e é onde a gente precisa, de fato, ter um bom entendimento sobre quais são as alavancas, para que vocês consigam dar essas respostas de uma forma ágil e principalmente estruturada, que não seja simplesmente um número solto que veio top-down e que a gente não sabe o que a gente precisa fazer para atingir esse número. Legal. Eu queria só dizer para todos que estão aqui, fiquem à vontade para ir mandando as perguntas aqui no nosso chat. Já já a gente vai abrir aqui para poder responder, caso alguém tenha algum ponto queira compartilhar, fique à vontade, tá? E aí a gente chega agora para a vida real, né? A gente estava até agora dentro de casa, treinando, colocando ali todos os jogadores em campo, definindo as posições, e agora o jogo começa, né? Treino é treino, jogo é jogo. A gente vai definir os targets, colocou os KPIs ali no horizonte de tempo, né? Mas como que funciona na vida real? Como ali na execução desse plano, como que a gente utiliza de todo esse aprendizado até aqui para garantir essa execução, né? Para garantir que as coisas aconteçam como a gente planejou? Olha, uma coisa que é legal é que você, quando você faz essa modelagem, você realmente consegue definir quais são os seus KPIs, né? Os seus key, seus chave. Já passei por muitos casos onde tem aqui um pergaminho de métricas para serem acompanhadas, e aí você fica acompanhando métricas que não movem o ponteiro. Quando você tem essa modelagem, você realmente escolhe lá os 5, 6, que você vai ter que acompanhar. E aí, obviamente, de acordo com o dado que você tem, né? Às vezes você tem um dado que é semanal, às vezes você tem um dado que é mensal, às vezes um dado que é bimestral, né? E você consegue, de fato, ir acompanhando, tanto do ponto de vista de dados de execução, às vezes é um dado até interno de execução, quanto às vezes dados de concorrência, né? O preço que o concorrente fez. Aí você começa a ver se você acertou, né? No seu cenário que você apostou, se acertou quanto que o concorrente ia fazer ou não acertou. Você conseguiu executar aquilo que você falou que você ia executar? Às vezes você tem uma super boa intenção de ganhar 3 pontos de distribuição numérica e você ganhou 1, né? E você consegue começar a entender o que não aconteceu de acordo com o plano, quais são as barreiras, e aí é o fail fast, learn fast, fix fast, né? Então, se você faz essa rotina periodicamente, você consegue corrigir mais rápido aquilo que está acontecendo. Mas também, às vezes, as coisas não acontecem como planejado, também porque às vezes tem uma disrupção. Às vezes é uma inovação da concorrência não estava planejando, que mudou o comportamento do consumidor, né? Às vezes é um fator externo, uma pandemia pode mudar, ou às vezes até alguma coisa da sua modelagem que você aprende que talvez seja um pouco diferente por uma coisa que aconteceu. Então, vou dividir aqui um caso que eu passei de uma categoria que eu trabalhava, que a marca era sinônimo de categoria. E a gente acreditava que a mídia da marca ela tinha um impacto suave, vamos falar assim, no market share, e a mídia da marca somada à mídia da concorrência tinha um impacto no mercado como um todo. A gente resolveu fazer uma ação, né, usando essa mídia, entre aspas, mais suave, para ajudar a acelerar o crescimento, e a gente investiu desproporcionalmente nessa marca versus do que sempre a gente fazia, e num período que a concorrência não estava no ar. E aí o modelo começou a não responder mais. A gente começou a ir muito melhor do que a gente tinha desenhado, e aí a gente foi entender que foi a primeira vez que a gente foi sozinho, sem a concorrência, e aí a gente entendeu que não, que na verdade a concorrência podia ir ou não para o mercado, que não fazia a menor diferença, e a nossa alavanca de mídia não era só no nosso market share, mas principalmente no consumo. Então, a gente começou a entender que essa marca respondia muito melhor à mídia do que a gente tinha projetado. Essa é a boa notícia, né? O ruim é quando o modelo começa a errar, você não está entregando, né? Mas porque mudou, é um fator novo, um evento novo que nunca tinha acontecido, né? Então, você precisa, às vezes, de tempos em tempos, lógico, tem categorias
mais intensas, então, principalmente quando você fala de alimentos, que as inovações vêm mais rápido, né, que talvez você precise até atualizar mais frequentemente, né, categorias que são menos intensas, mas muda, o consumidor, ele reage, e esse modelo, ele exatamente mensura essa reação do consumidor. Acho que essa é uma importância também, quando a gente está conversando ali com os clientes, que a gente começa a estabelecer ali uma relação, sempre vem essa pergunta, né? Poxa, como a gente entende o que veio, o que não veio, como que a gente atualiza? A gente sempre recomenda que os modelos sejam atualizados, né? Existem ali dinâmicas que necessitam dessa atualização até para corrigir a rota, né? Os modelos, eles são vivos, então ele precisa ser atualizado para corrigir. Obviamente que existem categorias que têm menos volatilidade que as outras, então exige uma intensidade um pouco menor ali de frequências de atualização, né? Eu queria ouvir um pouco da Flávia, como que a gente mantém esse plano vivo junto com os clientes, né? Com esse modelo, que ele é vivo, ele tem que ser dinâmico, né? Sim, é isso. Eu acho que a Fernanda já falou um pouco sobre esses aspectos, mas o segredo, que não é tão segredo assim, é a gente ter um processo de acompanhamento contínuo e focado, né? Como a Fernanda falou, se você monitora tudo, você precisa focar no que realmente faz a diferença. Então, a gente tem que ter esses indicadores-chave bem claros, quais eles são, e que eles sejam monitoráveis. Mas não só isso, né? Vocês já comentaram um pouco sobre isso. Então, se o resultado ele não está vindo como a gente esperava, a gente precisa se perguntar por quê. Então, a Fernanda falou sobre a execução do que eu planejei, né? Olhando para dentro. Então, será que eu fiz mesmo o que eu planejava? Será que aquela estratégia de preço que a gente desenhou, ela foi executada? Eu investi nos canais que eu disse que eu ia investir? Então, primeiro olhar para dentro e ver se foi um problema mesmo da execução do plano internamente. E aí a gente pode corrigir a rota se precisar, mas aí a gente vai entender se o problema está aqui ou não. Segundo ponto, olhar para fora. E a concorrência? Será que a concorrência ela está evoluindo como a gente esperava? Então, o desvio ele pode estar aqui. A gente pode identificar que o problema é a execução das premissas que a gente desenhou. Mas se tudo isso deu certo e se as premissas estão em linha com o que a gente esperava, e mesmo assim a gente está errando, a gente precisa entender. Acho que o exemplo que a Fernanda deu ele é ótimo para exemplificar isso. O que mudou no ambiente externo que explica o plano não funcionar mais? Os modelos não conseguem mais capturar perfeitamente as dinâmicas desse mercado? Por isso que os modelos eles precisam ser revistos com frequência, a gente precisa reavaliar as nossas hipóteses e testar se elas ainda são válidas. E essa frequência, de fato, ela depende da categoria, depende do contexto, enfim, e aí é muito específico. Mas com o tempo, eles podem perder sua capacidade de explicabilidade. Então, por isso que é importante essa reavaliação constante. O ponto, assim, se a gente trata o plano como algo rígido, ele vai quebrar no primeiro choque de realidade. Então, a gente tem que ter instrumentos, e aí o caso da pandemia é um caso extremo, né, de um choque de realidade, mas a gente precisa ter elementos para ter flexibilidade e elementos para poder incorporar esses novos elementos na análise. Eu acho que você trouxe pontos bem importantes, né? E a Marta mandou aqui uma pergunta que eu acho que casa muito bem com tudo isso que a gente está falando, né? Ela colocou assim: na análise de dados e projeção de cenários futuros, é bem comum encontrarmos dados que indicam potenciais de crescimento divergentes. E nesses casos, temos uma seleção ou aposta. Como ajudar a defender essa aposta perante a diretoria, pois os dados não pré-determinam o futuro, né? A gente falou aqui bastante, acho que a gente pode falar um pouco mais da questão dos cenários, né, que a gente costuma desenvolver. Eu queria ouvir um pouco da Fê e também da Flávia, né, como que a gente ajuda aí, realmente é uma situação que precisa de um bom embasamento, né, e como que a construção desses cenários ajudam aí nessa defesa. Nossa, super bom. E Marta, obrigada pela pergunta, porque é outra pergunta do milhão, né? De fato, assim, é o que eu falei no começo, né? Os dados são imperfeitos, e o futuro, se vem um evento que nunca aconteceu, nenhum modelo vai capturar, né?
Então, óbvio que você vai ter que fazer aí uma análise de probabilidade. Você vai fazer 2, 3 cenários, um cenário mais otimista, um mais realista, um mais pessimista, fazer uma probabilização para conseguir escolher o cenário que você vai apostar. E é por isso que é legal você ter as contingências, porque pode ser que o cenário que você apostou não vai acontecer. Pode ser que venha um cenário pessimista. Você falou, vou apostar no realista e vem o pessimista. E aí, o que você tem de contingência, né, para você conseguir apostar, cobrir aí o gap que vai vir aí desse cenário que não foi tão positivo. Por isso que é importante que a Flá falou mais cedo também do plano não ser rígido. Você tem que ter aí um mapeamento de riscos e oportunidades. Eu gosto sempre de fazer. Você fez o seu plano, você tem os cenários otimistas, que você vai ter oportunidades. Às vezes, algumas oportunidades de um evento externo que vai acontecer, que automaticamente você vai capturar esse volume. Às vezes é algum fator que vai acontecer, que você vai pôr uma ação que vai capturar essa demanda, né? E também ter os riscos, né? Então, olha, pode ser que isso aqui aconteça, e aí você fica sempre pensando, todo ciclo, todo mês, quando você vai fazer sua revisão de forecast, você deveria gastar mais tempo pensando nas oportunidades que podem aparecer, às vezes antecipar uma inovação do pipeline, às vezes fazer um investimento extra em um determinado lugar, às vezes antecipar um investimento no momento que o mercado está melhor para mitigar riscos futuros. Então, é mais no dia a dia. Eu acho que a ferramenta ela ajuda muito você a colocar no chão, né, ali, ou colocar num papel com clareza e transparência quais são os cenários, e aí tem que ter uma aposta mesmo. Não vai ter um cenário é, que vai, né, assim, ser o mágico. Acho que muitas vezes a própria consultoria te ajuda a probabilizar olhando aí os dados externos, né? Então, qual a probabilidade da macroeconomia acontecer isso, né? Isso consegue te ajudar também a afinar. Flá, como é que você faz com seus clientes? Como é que você ajuda nesse tipo de situação? Acho que você já disse tudo. Se a gente não sabe o que vai acontecer, a gente precisa criar algumas hipóteses, fazer alguns cenários e ir acompanhando para entender para que caminho a gente está indo. Então, os cenários eles têm um valor nesse momento de mais incerteza para ajudar a gente a mapear quais são, de fato, as possibilidades, né? Meninas, muito obrigada aí pela resposta, né? A gente está já se encaminhando aqui para o fim da nossa conversa. Eu queria agradecer muito a todo mundo que esteve aqui com a gente. Marta, a gente que agradece pela pergunta. Ainda tem tempo, tá, pessoal? Quem quiser colocar algumas perguntas aqui para a gente. Eu queria passar a palavra para a Fê, porque teve um outro post também que ela fez que foi muito bacana, né? Ela fala assim, planos que já nasceram ultrapassados, né? Então, ela tem 5 pontos aí que ela listou no post dela, que eu acho que fecha muito bem essa nossa conversa. Eu queria passar para ela poder destrinchar um pouquinho mais para a gente, né? O que faz um plano já nascer ultrapassado? Olha, da minha experiência aqui também, quando eu vejo um plano que eu falo, não vai dar. Primeira coisa é quando a gente vê muita coisa tática e não tem escolha estratégica. É um plano que só olha para trás, só olha no retrovisor. A pessoa não está olhando tendência, não está olhando para fora, não está olhando o mercado. É um plano que tudo é prioridade, que você não consegue listar e ranquear o que você não colocou, o que você não vai fazer. Um plano feito em bolha, então, quando o time da marca faz o plano sozinho e não coloca as outras áreas para pensar junto. E quando o plano é super rígido, eu falo, o plano all-in, ele é um plano muito difícil de dar certo. Quando você não tem contingência, quando você não tem cenários, quando você tem um número, que é esse número, só pode ser esse número e acabou, né, desde o começo, esse plano tende a não dar certo. Então, eu sempre olharia aí faria essas 5 perguntinhas, sabe? Eu estou realmente fazendo escolhas? O que tem de novo que eu estou olhando da frente? O que eu estou olhando de fora e trazendo para cá? O que eu priorizei e o que eu despriorizei? Essa é a pergunta mais importante. O que você despriorizou? Eu trouxe as outras áreas para discutir comigo, o meu plano, as pessoas que estão envolvidas, e às vezes até recomendo, trouxe o cliente para a mesa para discutir o meu plano comigo, né? E eu tenho uma lista de riscos e oportunidades para brincar aqui, caso eu precise. Essa é a minha dica que fica para quem está terminando de entregar o plano agora para rodar o ano que vem.
Obrigada, Fê. Eu acho que assim, tem uma pergunta colocada ali no nosso grupo, né, que é qual que é o maior erro ali no plano de marketing? Acho que essas suas perguntas, esses seus pontos aqui já endereçam bem a essa pergunta. Se você quiser comentar um pouco mais, acho que você, a Flávia, né, qual é o principal erro ali quando a gente começa no plano de marketing, a montar esse plano? Eu acho que quando você começa um plano já com ações, é um grande erro. Para mim, um bom plano ele começa com perguntas. Se você faz perguntas de negócio e as suas ações respondem às perguntas, aí sim você está fazendo um plano estratégico. É, uma vez eu assisti uma palestra que falava sobre problemas, né? E a nossa cultura brasileira, a gente não gosta de falar problema, a gente gosta de dar solução. A gente já quer ir para a solução, para a resposta. Um bom plano de marketing começa falando quais problemas você quer resolver. Estratégia significa resolver problemas, responder perguntas. Então, encorajo vocês no seu plano pensar cada ação que você colocou, que pergunta de negócio que você está respondendo, que problema de negócio que você está tentando resolver. Boa resposta, Fê. Eu acho que essa pergunta a gente foi respondendo ao longo de toda a nossa conversa, né? E você falou super bem sobre essa parte de ter escolhas. Então, você precisa priorizar. Eu acho que isso é um erro se você não consegue priorizar. E, e um segundo ponto que eu traria, que eu acho que é onde a nossa experiência com os clientes mostra que é onde a gente tem mais sucesso, na execução, é o monitoramento. Então, o que eu preciso monitorar, o que eu preciso olhar, o que move o ponteiro, para a gente poder reagir a fatores imprevisíveis de uma forma mais ágil e mais rápida. Então, é importante que quem está operando o plano tenha essa consciência sobre o que move o ponteiro para que ele consiga agir de forma rápida. Então, eu destacaria esses dois pontos para fechar. Obrigada, meninas. A gente tem mais uma perguntinha aqui do Leonardo. Leonardo, obrigada pela conversa. E ele falou que ele trabalha em SEMAI com Shopper. A dúvida dele é em relação a como integrar todas as ferramentas e conhecimento que temos. Eu sei que é difícil reinventar a roda, mas eu tenho dificuldade de encontrar algo, principalmente em dinâmicas e desenvolvimentos de canais de compra, Farm, Cash, Super, etc. Ele está perguntando se faz sentido essa dúvida que ele trouxe. Nossa, total. Acho que foi minha dúvida aí ao longo dos meus 20 anos de carreira e ela segue sendo assim, né? Porque tem dado que às vezes a gente não sabe muito com clareza, assim, né? Como a gente integra. Acho que os dados, principalmente, eles têm que virar insights, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, Leonardo, da minha vida aí de marcas, né? Que a gente trouxe de Shopper Insights mesmo, né? Então, pô, o consumidor, no final da compra, ele compra esse produto no checkout. Por que ele faz isso? Porque ele está dando um reward para ele, né? Isso veio de uma pesquisa de Shopper Insights. E isso a gente parou para pensar, legal, como é que eu mensuro esse comportamento dele? Que dado que eu tenho? Que KPI que eu tenho para capturar esse comportamento? Às vezes você pegar uma pesquisa de shopper, né? E olhar no path to purchase, entender qual a maior barreira que você tem para destravar esse path to purchase em determinado canal. Às vezes os canais são diferentes também, né? Sempre a pergunta que vem depois é que dado que eu vou usar para mensurar esse comportamento. E, obviamente, quando a gente quer colocar ele se a gente realmente acredita que ele entra no modelo, que ele é determinante, né, numa modelagem, ele tem que ser um dado contínuo, porque senão também, se você tem esse dado uma vez a cada 3 anos, dificilmente você vai conseguir mensurar ele, né? Então, o insight tem que virar um dado, que tem que virar um insight, que tem que virar um dado, e assim vai. É uma roda contínua, né? Então, vi que você pôs um coraçãozinho aqui, espero que você tenha gostado da minha resposta e que tenha te inspirado. Mas, claro, não sei se você quer contribuir aí, ô Maia, assim, com mais algum complemento aí da minha resposta. Já que você me chamou aqui, né? Sai um pouquinho do script. Eu acho que, enfim, concordo com tudo que você falou, e eu diria que é possível modelar os canais, né? E entender o que driveia cada canal, né? Para você definir estratégias específicas para os canais e por meio de cenários, como a Flávia já explicou, como a Fernanda também falou, né? Você, digamos, fazer uma otimização aí, né? Daquilo que maximiza os teus objetivos, né? Então,
tal canal, por exemplo, pode responder mais a tais e tais promoções. O outro canal, você tem uma possibilidade de melhorar a distribuição. Enfim, olhar para cada canal separadamente, depois juntar isso, esse tipo de metodologia que a gente está discutindo aqui, né, esse tipo de modelagem, ele permite, dentro de um framework muito quantitativo, né, você identificar o que cada canal, como cada canal responde, aí você desenhar uma estratégia baseada nas respostas que você tem dessa análise, né, e otimizar isso, né? E aí fazer cenários e depois toda essa parte que a Fernanda já falou, que a Flávia já falou, de execução e acompanhamento, né? Então essa seria aqui a minha contribuição para essa pergunta do Leonardo, que é uma pergunta bem importante, porque realmente tem muitas diferenças. Você quer falar mais algo, Flávia, sobre isso? Aqui a gente falou muito num nível mais amplo, né, mais estratégico, mas todo esse racional, ele é válido para a gente olhar num nível maior de granularidade, mais específico, né, entender dinâmicas mais detalhadas do que nesse nível mais geral, nível marca. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é bem abrangente, né? Que a gente fala o que a gente enxerga como tendência para 2026. Acho que a gente pode fazer um link com uma coisa que eu falei já. Então, por exemplo, eu comentei que ano que vem a economia deve ajudar menos. Então, a gente espera um cenário econômico mais desafiador. Se você entender quais são os outros fatores que mexem no ponteiro, você pode criar cenários para compensar esse efeito, que não vai ser tão positivo ano que vem como você teve esse ano. Então, acho que nesses momentos que alguma coisa muda um pouco em relação ao que vinha acontecendo, que é o caso da economia, que a gente espera que seja um fator menos positivo daqui para frente, se você tiver aí essa visão clara de que outros fatores podem te ajudar a correr atrás desse gap, acho que seria interessante. Então, por isso entender o todo, né? Não sei se tem algo mais específico sobre os mercados que a gente poderia trazer também. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, cada categoria, cada mercado vai responder. Claro, todos respondem a uma desaceleração da renda, vamos chamar assim, né? Mas a depender do mercado, do posicionamento da marca, você tem respostas e desafios diferentes, né? Se você está lá só por hipótese, né? No mercado onde a renda está caindo, né? Numa economia onde a renda está caindo, e você tem lá uma marca mais low price, você tende a ser beneficiado. Se você não tem essa marca, uma marca, né? Você tende a sofrer mais, aí você pode Uhum. pensar em outras estratégias, né? Por outro lado, se você está num nicho de uma renda mais alta, etc., que sofre menos, né? Talvez você tenha uma briga ali por market share, mesmo isolando o efeito da economia. Então, a resposta de economista sempre depende, né? Claro, o cenário do ano que vem é um cenário mais desafiador, sim. Depois, para quem tiver interesse, a gente tem materiais aqui que falam a respeito do ano que vem. A gente pode divulgar, só nos procurar. Mas sim, um cenário mais desafiador. E dependeria de entender, digamos, o posicionamento de cada marca nas categorias específicas, né? Uhum. Bom, pessoal, acho que a gente está se encaminhando agora realmente para o nosso final, né? Eu queria já agradecer aqui a Fernanda, a Flávia, ao Maia, todos que estiveram com a gente até agora. Vou passar a palavra para o Maia para poder finalizar aqui essa conversa e acho que fica as portas abertas aqui para quem quiser explorar, entender um pouco mais sobre tudo que a gente falou. A gente tem também nosso cenário macro sempre atualizado. Quem quiser ouvir um pouco, discutir um pouco, a gente também está aqui de portas abertas, tá? Então, fique à vontade para nos procurar, tá bom? Legal. Tem alguém aqui pedindo, depois a gente vê, acho que é o Leonardo, não, é a Marta, sobre os materiais. Sim, a gente pode disponibilizar, sim. Marta, depois a gente entra em contato, nosso pessoal entra em contato com você. Enfim, a gente tem muita coisa sobre economia, né?
tem lá indicadores. A gente tem uma área só de macroeconomia, chama DNR, que olha para a economia e com muitas análises nos prazos que a gente precisa olhar. E isso pode ajudar bastante vocês. Mas, enfim, eu queria agradecer bastante aqui, né, de novo, a Fernanda, a Flávia, a Cris e todo mundo que participou, porque é uma discussão super interessante, é uma discussão do nosso dia a dia, é uma discussão que nos deixa, que nos instiga muito, né, que nos desafia muito, né, digamos, enquanto empresa, né, for intelligence, mas em parceria com os nossos clientes, com os nossos parceiros, né, a sempre estar desenvolvendo análises, ferramentas, tecnologia para poder dar apoio para quem precisa, né? Para quem precisa do quê, né? De ter tomar decisões mais informadas, tomar decisões mais ágeis, mais granulares, né? Mais coerentes, né? Então, Fernanda, super obrigado aí por continuar nesse desafio sempre constante aí de fazer perguntas e reflexões super pertinentes, inteligentes, né? Isso, né? A gente ainda vai continuar trocando bastante, eu tenho certeza, né? Flávia, obrigado por trazer toda a tua experiência aí. E Cris, obrigado por mediar, e a todo o nosso pessoal aqui que organizou também, obrigado. E a gente segue à disposição. Até logo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Bom Obrigada, dia. Maia. Obrigada, pessoal.